Segundo livro de Reis, capítulo 5, certamente é uma passagem que você conhece bem, então vai ficar mais fácil para que a gente possa ministrar. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado a levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância. Aleluia. Deus abençoe a leitura da sua palavra. E nós vamos falar sobre o poder da influência hoje. Em 1886, em Atlanta, nos Estados Unidos, foi formado, descobriu-se um produto químico preto, uma gasosa.
o químico chamava Asa Candler. E ele, em 1886, começa a fabricação desse produto Coca-Cola. Em 1946, entra no Brasil esse produto, essa gasosa, esse refrigerante. E vinha com um slogan que, lembra, de 39 a 45, nós temos a Segunda Grande Guerra Mundial. Em 42, entra a Coca-Cola dizendo: todo e qualquer soldado norte-americano pode beber uma Coca-Cola gelada no meio do deserto, no meio da guerra. Isso revolucionou essa propaganda. Mais do que isso, alguns olharam e disseram: mas espera um pouco, alguns estão tomando na garrafa, isso não é boa educação. Mas a Coca-Cola diz que isso seria não um mau costume, mas uma nova maneira de encarar a vida. De 1957 a 1965, foi a bebida preferida de todos os brasileiros. Em 1957, ela ficou tão famosa que no Rio de Janeiro, uma escola de samba, ela homenageou esse líquido chamado Coca-Cola. Em 1970, a Coca-Cola influencia, dizendo: Coca-Cola dá mais vida. Quem beber Coca-Cola tem mais vida. E mostravam jovens bonitos na praia, passeando e bebendo, abrindo uma garrafa naquele tempo de Coca-Cola. Em 1990, a Coca-Cola começa a investir em projetos sociais, projetos culturais. É conhecido como o refrigerante dos ambientalistas. E começa a ter grandes investimentos nessa área. Em 1990, há uma geração tão influenciada por esse refrigerante que foi conhecida como a geração Coca-Cola. E alguns especialistas recentemente dizendo que a marca Coca-Cola, essa garrafinha aqui, vale 65 bilhões de dólares. Não tem nada a ver com a indústria, não tem nada a ver, só a marca Coca-Cola, o logo Coca-Cola. Se alguém quiser comprar, você tem um dinheirinho aí na poupança, pega esse dinheiro, 65 bilhões, o equivalente a 65 mil Ferraris Diablo. Você compra 65 mil Ferraris e coloca na tua garaginha lá e deixa 65 mil Ferraris. Por que eu estou dizendo isso? Nós falamos no domingo passado, Jeremias 3,15. Eu vos darei líderes, segundo o meu coração, que influenciem, que liderem, que apacentem, com sabedoria e com inteligência. Nós vimos isso. E vimos a maneira que Deus daria a esses líderes para que eles mudassem gerações. Coca-Cola mudou uma geração. Se eu pedir para levantar a mão, quem não conhece Coca-Cola? Você já ouviu falar em algum lugar, já soube de algum patrocínio, em alguma Olimpíada, em algum lugar. Esse líder da Coca-Cola influenciou gerações. Como nós vimos a semana passada, no domingo. Líderes que influenciam. E quando nós vimos líderes, nós falamos que líder é aquele que influencia positivamente, que muda a mentalidade, que muda comportamento. Um líder é aquele que influencia de alguma maneira. Coca-Cola influenciou gerações, e gerações, e gerações. E no texto que nós lemos agora, tem uma menina que para mim é espetacular, extraordinária. É uma menina sem nome. É uma menina que nós olhamos e não sabemos quem é. Pode ser essa, pode ser parecida com essa, pode ser qualquer uma. E ela está diante de um grande comandante. O braço direito da Síria. O homem que foi usado pelo Senhor para grandes conquistas, ainda que fosse alguém distante das fileiras de Israel, um idólatra. Deus o usou para grandes conquistas. E quando esse general, esse comandante está na sua casa, ele tem muitas honrarias, mas tem uma lepra, tem uma doença, tem algo lá dentro que não vai bem, tem algo lá no seu interior que não está bem. E essa menininha olha e diz: ah, se esse homem estivesse diante do profeta de Israel. Ah, esse homem.
E aí a mulher de Naamã vai e conta para ele. E aí o rei manda uma carta para o rei de Israel dizendo: olha, eu estou enviando o meu servo Naamã. Esse meu servo Naamã vai precisar dos seus cuidados. Quando o rei de Israel pega essa carta lá no versículo 7, ele fica com tanto medo que ele rasga as suas roupas. Isso aí é armação. Ele está mandando essa carta porque ele quer, eu vou dizer alguma coisa para ele, ele vai brigar comigo, nós vamos acabar tudo. Mas aí tem um profeta, um líder que influencia pessoas. Ele vai e diz: fala para o rei que aqui tem profeta, homem de Deus. Aqui tem gente que ainda não se dobrou a Baal. Aqui tem uma pessoa que é de Deus. Pode dizer lá. Eu não aguei não hidrolisei. Eu sou de Deus, pode vir trazer aqui. E faz isso. E aí o profeta chama um servo e diz: vá lá e fala para ele banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. Ele olha e diz: mas como no Jordão tal? Mas influenciado por seus amigos, soldados, diz: olha, faz isso então. Faz isso, toma um banho, é simples, toma 7. Funcionou, não funcionou, nós vamos embora para casa. E ele sai de lá curado e transformado. E ele diz: ó, verdadeiramente há profeta em Israel. Verdadeiramente há profeta em Israel. Tem homem de Deus aqui. E ele diz: olha, eu não vou mais sacrificar a Rinom. Você me permite só levar uma terra daqui, que eu não quero mais sacrificar a Rinom. Até aí nós lemos. Depois a história continua com Geazi, uma história belíssima. Mas nós vamos parar por aqui. E a pergunta que fica é essa: quem influencia quem? A questão é, se você não influenciar, se você não salgar, se você não for luz, alguém vai influenciar você. Você não tem um campo neutro, um lugar de sossego que você diz: ninguém me influencia. Não existe esse lugar. Se você não influencia, você é influenciado. Se você não salga, você vai ser deteriorado. Se você não ilumina, a tua chama vai ser apagada. Não tem terreno neutro. Não tem. E dentro dessa história, eu queria estudar com os irmãos alguma coisa. Porque vejam, volta um slide só. Você acreditaria que essa menininha poderia influenciar esse rei? Essa menina que é escrava, que está lá fazendo prendas domésticas, lavando louça, pegando lenha, passando roupa, lavando roupa, ela pode influenciar um comandante condecorado, um homem ilustre? Porque a pergunta vai para você: você crê que você é capaz de influenciar o lugar onde Deus se colocou? Eu creio que não. Se você perguntasse para mim, eu não conhecia essa história, se essa menininha poderia influenciar um grande líder, eu disse: tenho dúvidas. Porque para um homem como Naamã, tem que ser um homem de batalhas, tem que ser um homem também de guerras, tem que ser um homem letrado, ele tem que ter no mínimo um doutorado, ele tem que ser um político influente, ele tem que ir a Brasília toda semana, ele tem que conhecer Michel Temer pessoalmente, e aí ele vai influenciar. Mas uma doméstica, escrava, criança, mulher sem nome, sem paradeiro, essa daí não influencia ninguém. Ele não vai dar nem conta. Você crê que Deus pode usá-lo? Deus pode usá-la para influenciar gerações, presidentes. Você crê que Deus pode usá-lo para influenciar a sua família? Influenciar o seu trabalho, influenciar a sua casa, influenciar a escola, influenciar o ministério? Aonde Deus colocar você, ou você influencia ou você é influenciado. E a primeira coisa que nós entendemos, pode passar. Pode passar. A primeira coisa, não se assuste com o exterior. Você acredita que essa formiguinha conseguiria dar um golpe e matar essa mão desse gigante? Foi exatamente o que a menina fez. Veja o versículo 1.
Lá você tem Naamã. Quem é Naamã? Comandante do exército do rei da Síria. Quem é Naamã? Versículo 1. Naamã era grande homem diante do seu senhor. Quem era Naamã? Um homem extremamente bem conceituado. É um homem que conhecia a arte da guerra. É um homem que tem uma habilidade com a guerra tremenda. O versículo 1 continua: o Senhor deu vitória a ele perante a Síria. Ele era herói de guerra. Ele é um homem respeitado, ele é um banqueiro, ele é um grande empresário, ele é o presidente da firma. Ele é um cara. Mas quando vem essa menininha, sem nome, escrava, ela olha, ela não está nem aí para o tamanho dele. Eu acho que ela não reconhece nem as medalhas que ele ganhou. Ela é capaz de olhar para as medalhas assim e dizer: é do que essa honra ao mérito? O que é isso? Batalha disso ou daquilo, ela não está nem aí. Aquela menina tem uma percepção do evangelho como poucos a têm em toda a Bíblia Sagrada. Ela olha para Naamã e diz: Naamã, essa tua casca, esse teu verniz, esse teu exterior, para Deus não quer dizer nada. Essas medalhas, esse uniforme, esse dinheiro que você tem no banco, o tamanho da tua espada, o teu escudo, para mim não significa nada. Sabe por quê, Naamã? Porque eu estou vendo que tem aí no interior uma lepra. Tem aí no interior algo que está te comendo. Tem aí algo no teu interior que está destruindo você. É como o pecado. O pecado nos afasta das pessoas. Essa menina olha a lepra e ela diz assim: olha, o Senhor está afastado do Deus vivo, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A lepra, a pessoa tinha que se separar, tinha que andar afastado, tinha que ir em cidades separadas. Naamã, é uma questão de tempo para você ser apartado do meio dos teus amigos, da tua família, do meio daquele que você ama. Naamã, você precisa ser curado dentro de você. Como é que ela viu isso? Naamã, essa lepra, você chegou no limite. Você trouxe 350 quilos de prata. Você trouxe riquezas. Eu não estou nem aí para a tua riqueza. Sabe por quê, Naamã? Porque isso que está aí dentro de você vai te matar. É uma questão de tempo, porque a lepra mata. Você pode pegar esse dinheiro e pegar os melhores médicos da Síria. Você pode ir nos melhores médicos de Jerusalém. Está fadado a morrer. Você tem essa doença. Você tem lepra. Essa é a mensagem do Evangelho. O homem tem dentro de si um coração desesperadamente corrupto. O destino dele é a morte. E depois disso, encerra. Aquela menina olhou e diz: o que você precisa, grande comandante? É ser curado. Precisa ser arrancada essa lepra que ninguém viu. Essa lepra que ninguém sabe, porque você só mostra a tua pompa, você só mostra o exterior, você só mostra o verniz, mas eu não estou nem aí com o teu exterior, eu não estou nem aí com os teus diplomas, eu não estou nem aí com as tuas vitórias, eu não estou nem aí com as tuas medalhas. Se você for perante o profeta em Israel, você pode ser transformado. Em outras palavras, se você for ao profeta dos profetas, ao sumo sacerdote, ao Filho de Deus, ao Yeshua, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Ele pode curar essa tua lepra interior, porque logo, logo você vai ser apartado. Você está apartado da comunhão com o Criador, você precisa voltar. Você está longe dele, você precisa voltar. Naamã, sabe qual é o teu destino? A morte. Não tem médico que faça a cura, a não ser o médico dos médicos. Não tem jeito de voltar ao Criador se não for por Ele. E ele precisa, esse Naamã, quebrar o orgulho. Ele tem um orgulho dentro dele que é terrível. Ele é um ególatra. Ele tem um ego maior do que ele. Olha no versículo 11. O versículo 11, vai lá o Naamãzão
E aí o profeta Eliseu, Deus é irônico em algumas situações, né? Porque ele conhece a lepra que nós temos. Eliseu chega e diz: ei, guri, vem cá, fala, tio. Vai lá e diz para o comandante que ele tem que banhar 7 vezes aqui, se banhar 7 vezes o Jordão. Olha a resposta de Naamã. Naamã, porém, muito se indignou. Já viu gente indignada? Eu marquei com o pastor e ele não está aqui. Eu marquei com o presidente e ficou cheio de ira, de dedém. E ele se foi dizendo: olha o que ele pensava, ele foi honesto. Eu pensava que ele sairia ter comigo, estenderia o tapete vermelho e diz: grande comandante da Síria, doutor Naamã, mas que honra o senhor aqui, o que eu posso ajudá-lo? Ele disse: eu pensava que ele ia sair, por-se-ia de pé. Mais do que isso, ele invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Secalamanaias, em nome do Deus vivo. Sei, bati o pé, aviãozinho, helicóptero, Matrix. E aí ele ia ser um reteté. Chama pastoral da Olica na oração agora. Eu achei que ia ser um espetáculo. Ia ser um espetáculo. Ele ia reconhecer quem é o grande general. Mas ele não faz nada disso. E olha como ele diz: moveria a mão sobre o lugar da lepra. Incrível, até como ele deveria fazer. Move a mão. Onde está essa lepra? Aqui. Dá foto assim. E vai lá, né? Viu? Não, tem uns caras assim. Esse é o Naamã. Ele tem que soltar uma bola de fogo, impõe a mão. Não. Não se espante com o exterior. Não fique achando que... porque o problema está lá dentro. O problema é que nós ficamos olhando para o exterior assim como todo o exército de Israel olhou para Golias e sabia quanto ele media, sabia o que ele fazia, como ele matava os seus inimigos, e ninguém olhou para onde deveria olhar. Ninguém olhou para onde deveria, ninguém focou onde deveria focar. E essa é a questão da simplicidade. Às vezes nós vamos transformando o evangelho num negócio tão complexo. Nós vamos transformando o evangelho num negócio tão cabeludo, num monstro intendível. E nós começamos a entrar num mundo completamente maluco de como que eu posso, não posso fazer, e esquecemos a simplicidade da pomba. Ficamos só com a astúcia da víbora. Esquecemos a simplicidade do evangelho. Foi isso que os soldados, amigos, começaram a influenciar Naamã. Olha o que ele diz lá no versículo de número 13. Se chegassem a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Se ele pedisse uma coisa simples, não faria? Se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas se disse: lava-te e fica limpo. Tem mensagem mais simples que essa? O homem está enfermo e precisa do médico dos médicos para curá-lo e trazê-lo à comunhão com o Criador. Essa comunhão vai fazer com que o homem busque mais a Deus. Deseja orar, ler a palavra, viver com Deus. Existe coisa simples. Mas eu acho, e principalmente nós pentecostais, nós queremos fazer um evangelho, um negócio tão para que você precisa, porque assim são 7 passos, são 3 lições, são 54, e fica tanto para receber o batismo com o Espírito Santo, você tem que dar 3 passos, dá um pulinho, põe as mãos e depois venha com óleo e faz. E o Evangelho diz lá em Atos capítulo 2 que eles estavam orando e o Espírito Santo desceu sobre eles. Desceu sobre eles e eles foram batizados com línguas como de fogo e começaram a testemunhar.
O problema é que nós queremos ficar cheio de estratégias e lições de como evangelizar, de como influenciar no meu trabalho. Mas é que o meu chefe, ele é assim, tem que falar de futebol, eu tenho que fazer peripécias. Anos e anos de estudo para entregar um folheto e dizer assim, Jesus te ama. Olha, se você for na igreja hoje, em nome de Jesus, eu vou chamar os irmãos, nós vamos orar. O que vocês vão fazer? Eu não vou fazer nada, nós vamos orar. Eu quero ser discipulado. Qual é o livro que você vai usar para discipulado? Vai usar 4 leis, 7 passos, 5 escadas, 8 degraus. Qual é que você, porque depende de qual é. E fica, e não faz nada. E não faz nada. Anos e anos e anos e anos de estudo. E você diz, quantas almas você ganhou, meu filho? Quantas almas você influenciou? Quanta gente no seu trabalho mudou pela sua fé e convicção, como essa menina aqui? Eu me converti numa igreja simples. Talvez por isso que o meu caráter foi formado assim. Não tinha um louvor rebuscado. Faltava corda. Mas quando a gente começava a cantar e tocar, a igreja chorava. Alguns se punham de joelho e a unção vinha. Não tinha nenhuma dessas peripécias, esses malabarismos gospel de hoje. Era tudo difícil. Não tinha site norte-americano que você pegava música. Não tinha facilidade com o instrumento. O que tinha era a unção do Espírito Santo só. E isso nos bastava. Meu irmão, o que é que você tem para influenciar a sua casa? É Bíblia, é oração, é o simples. É simples, por que você quer inventar? É joelho, é chegar junto, é entender que tem algumas coisas, algumas lepras dentro de mim, que eu preciso mudar esse negócio. É o meu interior que precisa ser transformado. E se ele disser, vai lá e se lava 7 vezes, eu vou me lavar. Não, mas 7 por quê? Número cabalístico? Não, 7 por quê? Você tirou da onde o 7? Os irmãos sabem que é o tempo eu leciono. Quando o aluno quer matar a aula, ele começa assim. Professor, posso fazer uma pergunta? Pois não. Tinha dinossauros? Para onde foram os dinossauros? Você está falando de Bíblia, você está falando de caráter, ele diz assim, professor, só uma dúvida. Qual é? Com quem casou Caim? Quem foi a mulher de Caim? Professor, me diz uma coisa, Apocalipse, o senhor crê que a igreja vai ser arrebatada antes? Meu filho, o que Deus está falando é a lepra que está dentro do seu coração, que você não consegue influenciar pessoas. Essa menina escrava é extraordinária, como eu disse. Ela está na casa, escrava, e ela não se permite um discurso vitimizatório. Já viu o discurso vitimizatório? O discurso de vítima? Sniff. Eu fui levada por esse povo duro. Lavo roupa todo dia. Tenho que cozinhar. Engraxo as botas de Naamã. Deus, por que aconteceu isso comigo? Aí para ficar uma cena mais chocante, vai na terceira pessoa, né? Vós que estáis nos céus, olhais para mim que sofro o dia inteiro. Percebe? Essa menina aqui, ela não faz esse discurso de vítima. Ela é escrava, brinquedinho de Naamã, doméstica da mulher de Naamã, não tem nome, não tem nada. Ela não se põe como vítima. Estão me perseguindo. Ninguém gosta de mim. Eu sou a pior das mulheres. Por que Deus não me leva? Eu não pedi para nascer. É melhor eu ter morrido. Não! A mãe vai atrás. Pega, não se mata, filho. Eu vou me matar, me larga, eu não aguento mais. Eu vou atrás de um... Eu vou me jogar no metrô. Não, filha. Essa menina escrava, apanha, está lá. Ela diz, se você estivesse diante do Deus que eu creio, se você se colocasse perante Ele, rapaz, você ia ver o que ia acontecer na tua vida. Me diz, você tem coragem de convidar para domingo que vem uma pessoa e dizer, eu estou vendo que você está com esse problema, vai lá na igreja que nós vamos orar. Nós vamos orar e a coisa vai mudar. Você tem coragem? Não fala amém não, guarda no coração e diz, Senhor,
Dura essa pergunta. Jesus, o senhor está falando, eu preciso chegar em casa e orar. Essa menina faz isso. De onde ela tira essa fé? Porque Naamã, pensa comigo um pouco, Naamã olharia para ela e dizer, ô menininha, se o teu Deus é esse Deus que você está falando, por que você é escrava? Por que o meu povo está acima de você? Ô menininha, se você é isso, por que tua empresa quebrou? Se você é isso, por que você não tem porta de emprego? Se você é isso, por que o teu filho está doente? Se você é esse Deus, é tudo que você está falando, por que a tua família está desse jeito? Tá bom, se esse Deus de Israel é o bambambam, por que na tua casa está uma bagunça? O diabo já falou isso para você? Muitas vezes. Ela poderia ouvir isso. Mas a questão é quem influencia quem. Porque se ela não influencia Naamã, e eu não sei por que Naamã ouviu, é coisa de Deus. Porque ela não tem categoria para falar com esse comandante. A mulher de Naamã vai direto lá e diz, olha, aquela escrava, a menininha falou isso, isso e isso. Ele diz, vamos embora correndo. Lá no seu trabalho, na escola, na sua família, quando você fala, é autoridade divina, não é sua. É poder dado por Deus. É o Espírito Santo habitando em você. Você tem esse poder dado pelo Senhor. Você é agente de influência, agente de transformação. Porque presta atenção nisso que eu vou te dizer. Se você não influenciar, logo, logo, a sua filha vai começar a ter a influência das amiguinhas que vão convidá-las para ir no cinema no domingo. As amigas da faculdade, os amigos da escola, os colegas do trabalho vão dizer assim, olha, tem um teatro muito... Você nunca foi? Você nunca foi nessa festa? Você nunca foi no lugar? E eles vão começar a ir, porque eles vão ser influenciados. O que tem de mais? Aí o seu filho vai começar a influenciar a sua casa e dizer, não tem nada de mais, bebê. Pai, é socialmente... Não seja quadrado, conservador. E das festinhas, vem para a bebida dentro de casa. Da bebida dentro de casa, a bebida vai para o casamento. E do casamento começa a se tornar normal. E também se torna normal namorar, porque namorar é a coisa mais deliciosa do mundo. E aí as pessoas vão começar, você não namora? Você só namorou 3 até agora? Mas qual é o problema? É tão normal. Ah, você está pensando em separar? Ah, normal, olha, aqui no trabalho, ó, João, vem cá, quanto tempo você separou? Você está qual mesmo? Terceira mulher? Ah, é normal. Aí, vem cá, Mané, vem cá. Mané, quantas mulheres você... Qual é o teu casamento? O meu? A primeira ou a segunda? Não, estou no quarto. Aí você é influenciado e vai chegar em casa e diz, olha mulher, tá vendo? Todos lá no meu trabalho são separados. Viu como isso é normal? E você vai começar a ser influenciado. Antes você não falava palavrão, porque você entendia de alguma maneira que o seu linguajar deveria ser um linguajar santo. Mas lá no seu trabalho todo mundo fala. É só pegar o dedo na porta ou um tropeção, sai um palavrão. Veja, pelo amor de Deus, eu estou falando de coisas simples aqui. Palavrão, estou falando de coisas simples. E aí entra na internet, baixa a foto de uma mulher ou de um homem, nu, ou fazendo sexo. Olha o problema, baixou hoje todos os meus colegas. Eles mandam no zap. E isso se torna normal. Porque se você não influenciar, guarda bem isso, você vai ser influenciado. É questão de tempo. É questão de tempo. Para você começar a deixar o ministério, começar a sentar nas últimas cadeiras, sentar onde o José está, e depois começar a vir de 15 em 15 dias, depois mensalmente, anualmente, até quando você vem numa festa para rever como era legal a festa. Leia um pouco da história de Whitney Houston. Quando numa das entrevistas, a Oprah Winfrey pergunta para ela, você tem noção de que a sua voz, quando você canta, é o próprio Deus cantando, há uma presença de Deus? Ela vira para Oprah e diz assim, eu percebia isso, hoje não mais. Porque o namorado que ela conseguiu, ela amou, apaixonada por esse homem que não tinha nada a ver com o Senhor.
Mas esse homem também apresentou algumas coisas para ela que ela nunca fez, como por exemplo as drogas. O que tem, Whitney? Você não quer viajar um pouco? Não quer deixar a pressão das drogas? Não quer ir para o pagode, velho? Não quer beber um? Qual é o problema? Eles vão te influenciar. Preciso dizer o fim de Whitney Houston? Preciso dizer o fim de Elvis Presley? Um homem que cresceu cantando na igreja, mas alguém chegou e disse, cara, até que você é bonitinho, canta bem. Cara, tem sucesso para você, meu. Tua voz é extraordinária, você é tenorzão. A tua extensão de voz é bárbara. E começaram a influenciar, fazer a cabeça de Elvis Presley. Preciso dizer o fim de Elvis Presley? Michael Jackson cantava na igreja. Michael, se você não influenciar, vão te influenciar. Preciso dizer o fim de Michael Jackson? A gente poderia ficar aqui contando várias histórias. Olha para mim um minuto. Se você não influenciar, vão influenciar. Não importa o teu tamanho. Não importa quem você é. Você é agente de transformação e de influência, onde você estiver. Você vai iluminar o lugar que você estiver. Pode ser lá escuro, ter os piores demônios do mundo. Você chegou lá e pisou, aquele lugar é santo, porque você é santo. E você fala em nome do Deus Santo. Você fala em nome do Deus Santo. Você não está brincando de religião. Você fala em nome do Criador do Universo, do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso. Você pôs o pé, o diabo tem que correr. É isso que a Bíblia nos ensina. Naamã, você tem que dobrar o joelho para o Deus de Israel. Mas ela é uma menina, uma escrava. Mas ela fala com a autoridade de Jeová. Ela fala com a autoridade do nome de Jesus. Se curva. O pior demônio do mundo pode vir, você fala com a autoridade do nome de Jesus. Essa é a questão. Eu já contei isso uma vez, me permitam repetir. Eu dando aula no seminário, aí um rapazinho novo, 19, 20 anos, sentava na frente, muito dedicado, e conversando, ele disse, posso falar o meu testemunho? Me deu um desejo, falou, fala, começamos a conversar. Ele diz, olha, eu estava desde criança, desde meninote, minha mãe me levava no centro de Umbanda, porque eu não conseguia dormir, era inquieto, e ia de um lado para o outro, ia de um lado para o outro, e não parava. Aí minha mãe tinha um centro de Umbanda, ela me levou lá, e falaram, você tem que desenvolver, porque você vai ser um cavalo, e você vai receber grandes orixás, etc, etc, etc. E você tem que tocar atabaque. Ele começou a tocar atabaque no centro, e diminuiu, ficou tranquilo, mas vira e mexe, perturbações, e ele, etc, etc, etc. E antes disso, ela já tinha levado em vários lugares. Vários lugares. Eu disse, e aí? Ele disse, bem, aí chegou e a dor de cabeça infernal e não passava, etc. Aí ela foi numa mãe de santo, que ela já ia. Aí a mãe de santo disse, não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Aí ela foi num padre, o padre disse, olha, a melhor coisa agora é você levar no centro de Umbanda, para ver se tira esse negócio. Aí ela voltou para o centro de Umbanda, a mãe de santo incorporou e disse, faz o seguinte, vai numa igreja de pastor lá de evangelho, de crente, vê se sai esse negócio. Ele falou, e eu fui, pastor. Eu caí, eu entrei numa igreja, minha mãe me levou numa igreja, aquilo me transformou. E quando eu voltei, eu fui declarar as boas novas, aquele centro. Quando ele pôs o pé, a mãe disse, o que você quer? Ele foi entrando, ela disse, não entra. Ele disse, mas por que não? E foi falar com ela sobre a experiência que ele tinha tido. Ele disse, não, você vai contaminar aqui. Você é do homem lá de cima, sai. Sai o filho dela também, dessa mãe de santo, sai daqui, porque você vai contaminar aqui, você é do homem lá de cima. Você não tem mais parte com a gente. Eu disse, aconteceu isso? Ele disse, aconteceu isso, pastor. Aí eu entrei na igreja, eu disse, eu quero ser pastor. Que poder é esse? Que vida é essa? Onde você põe o pé, qualquer demônio se curva, qualquer Naamã se curva, porque você influencia. Você influencia. Você muda. Agora você precisa crer nisso, como essa menina creu. Ela teve uma fé estupenda de olhar e dizer, pode ir na igreja, porque você vai ser curado. Você está morrendo. Você está morrendo, Naamã.
Apressa-te, vai lavar-te no Jordão. Veja, essa menina influencia a mulher de Naamã influencia Naamã. Naamã vai até o rei de Israel, e Eliseu chama, e ele tem que quebrar. E aí Eliseu, como um homem moderno, é chamado por Naamã, lá no versículo de número 15, eu quero terminar. E aí ele diz assim, faz o seguinte... Eu trouxe aqui 350 quilos de prata, eu trouxe mais ouro, eu trouxe isso, eu trouxe aquilo. Está aqui, é só para uma gratidão. Eu fico imaginando se fosse hoje, ele estaria em qualquer igreja, Naamã seria bem-vindo em qualquer igreja. Em Brasília ele seria muito bem visto. Mas tem profeta em Israel. Ele olha e diz, eu não quero um centavo seu. Como assim? Naamã, você precisa entender a gratuidade de Deus. A tua cabeça é toma lá da cá. Você me fez um favor, eu te dou um dinheiro. Você me deu um presente, eu te dou um presente. Você me agraciou aqui, eu te agracio. No Evangelho do Reino não é assim. O Evangelho do Reino é de graça recebestes, de graça dai. No Evangelho do Reino você não precisa me pagar por nada, porque já foi pago na cruz. O Evangelho do Reino, as coisas são diferentes. Não tem medalha que senta e vai ser pastor. Não tem dinheiro que põe o cara no pastorado. Não tem dinheiro que faz nem fama nem nada. Aqui tudo é de graça. Mas leiam depois Geazi. Geazi olha e diz, mas não é bem assim. E ele vai atrás de Naamã, e Naamã lhe dá dobrado, 700 quilos de prata. Sabe o que acontece? Depois você lê em casa, ele vai, pega todo o dinheiro que Naamã quis dar para Eliseu, Eliseu não aceitou, e Geazi não é discípulo. Ele vai atrás e diz, olha, chegaram 2 sacerdotes e estão precisando de dinheiro, você não quer ajudar a gente aqui? Só um troco e tal. Ele falou, não, leva dobrado, deu 700 quilos de prata. E aí ele foi com outros 2 moços, 2 sacolas, colocou tudo dentro de casa e só que a profeta em Israel. Eliseu chama e diz, Geazi, vem cá. Pois não, senhor. Onde você esteve? Estava em casa, estava por aqui, porque agora vai ficar me pegando no pé? Já viu gente assim? O cara faz errado, você vai chamar a atenção e diz, agora vai ficar no meu pé toda hora. Agora tudo sou eu. Agora quer saber onde eu vou, quer saber tudo. Geazi, dando uma volta, porque algum problema? Lembra Caim? Sou eu o guardador do meu irmão? Eu não estou fazendo nada. Você não fez? O Espírito me mostrou, você foi e pegou o dinheiro, né? Essa doença maldita que estava matando Naamã, agora vai passar para você. Você vai ficar leproso e vai morrer leproso. Porque você não entendeu nada. Você resistiu ao Espírito. Ao invés de você influenciar Naamã, você foi influenciado pelo ouro de Naamã. Você foi influenciado pela prata de Naamã, Geazi. O que é que você está fazendo? E aquele que era para ser uma bênção na casa de Deus, uma bênção na casa dos profetas, morre leproso. Aquele que estava sendo formado para ser discípulo, se perde por causa de 350 quilos de prata. Ou você influencia, ou você é influenciado. Terminando, se você pegar Esther capítulo 3, você vai ver, deve estar aqui o próximo. Esther, ela está lá no reinado. Você acha que Deus pôs Esther para ela vestir linho fino, para ser princesinha lá? Deus colocou aquela menina, Deus colocou Esther para ela influenciar. Mordecai descobre um plano para matar os israelitas. Mordecai chega e diz, Esther, Deus te colocou aí para essa hora, para você influenciar Assuero, porque Amã quer matá-lo, quer matar todo o povo. Ela pega uma estratégia, a dança, ela faz um banquete, ela põe roupa bonita e senta bem perto da onde Assuero podia ver o rei. Aí o rei diz, nossa, tá bonito, tem alguma festa? Ela disse, sabe o que é? Não, mas você está triste. Ela disse, estou triste, porque eu queria fazer um banquete para você. Só que eu queria que Amã fosse também. Sabe como é mulher?
Ela influencia mesmo. Não, ela influencia. São estratégias. São estratégias. Aí fez um banquete belíssimo. O Amã, golpista, o Amã diz assim, sabe onde eu fui? Chama os amigos e diz, sabe onde eu fui ontem? Sabe onde eu jantei? Jantei com o rei. E mais, estava lá a mulher dele. Esther estava lá. Olha, um negócio de elite só. Só que ele descobre Mordecai e manda fazer uma forca. E aí Esther influencia o rei e diz, eu quero um segundo banquete. E no segundo banquete ela diz, o que o rei vai fazer com aquele que trai? Com aquele que abençoa o rei e depois quer trair o rei. Ele vai ser morto. Quem é que morre na forca? Mordecai. Deus colocou Esther lá para influenciar o rei. Atos 28, é isso? 26. Deus colocou Paulo diante do rei Agripa para influenciar. Paulo começa a dar testemunho. Lembra que eu falei o simples? É coisa simples. Ele dá testemunho do que Deus fez na vida dele, como transformou. Não tem esse, vamos fazer uma grande estratégia. Ele vai falando. No final o rei Agripa diz assim, olha, você quase me convenceu. Rapaz, estou quase me convertendo aqui, mais um pouco e eu caio de joelho. Paulo diz, antes fosse assim. Meu irmão, aonde Deus se pôs para influenciar? Termino aqui, olha pela última vez para mim, eu não peço mais para você olhar para mim. Olha pela última vez. Pastor, mas está difícil olhar para o senhor já foi mais bonitinho, eu sei. Minha mãe também achava que era bonitinho. Mas olha para mim. Onde Deus se colocou, eu não sei. Mas ou você vai influenciar aquele lugar, ou você vai ser influenciado. Ou eu vou ouvir notícias suas, de que os seus colegas estão recebendo o poder do Espírito Santo, estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador, sua família está em alegria porque o Espírito entrou lá, porque os pecados, as lepras foram tiradas. Ou eu vou ouvir notícias suas, alguém chegar e dizer, pastor, lembra do irmão fulano? Lembra? Está preso, porque se meteu com droga. Pastor, lembra da irmã tal? Lembro. Não quer saber mais nada de Deus. Ou você vai influenciar, ou você vai ser influenciado. Quais são as notícias que eu vou ouvir de você daqui 1 ou 2 anos? Ainda que você esteja escravizado em algum lugar, você vai influenciar. José influenciou a prisão. José influenciou a casa de Potifar. José influenciou o faraó. Sabe Deus aonde Ele vai te colocar para influenciar, para mudar. Aquele lugar não vai ser mais o mesmo porque Deus te colocou lá. Simples, coisa que até criança faz, até menina faz.